O poder do subconsciente. Dr. Joseph Murphy. Quando você abrir este livro, avistará o caminho para uma vida nova de prosperidade, paz, juventude e bênçãos espirituais. Como este livro pode operar milagres em sua vida? Tenho visto milagres que aconteceram a homens e mulheres de todas as categorias, no mundo inteiro. Em sua vida também haverá milagres, a partir do momento em que começar a utilizar o poder mágico do seu subconsciente. Este livro objetiva mostrar-lhe que seu pensamento e imaginação habituais moldam, ajustam e mesmo criam o seu destino, pois o homem é que pensa em seu subconsciente. Você conhece as respostas. Por que um homem é triste e outro alegre? Por que um é feliz e próspero e outro pobre e desgraçado? Por que um homem é tímido e inseguro e outro cheio de fé e confiança? Por que um mora em uma casa bela e luxuosa e o outro leva uma existência miserável numa favela? Por que um é um sucesso espetacular e o outro um pobre fracassado? Por que um é um notável orador e imensamente popular e outro apenas medíocre e impopular? Por que um homem é um gênio em seu trabalho ou profissão e o outro moureja a vida inteira sem nada fazer ou conseguir de valor? Por que um homem fica curado de uma moléstia considerada incurável e o outro não? Por que tantas pessoas boas e religiosas sofrem as torturas dos condenados em sua mente e corpo? Por que tantas pessoas ímpias e sem moral obtêm sucesso, prosperam e gozam de excelente saúde? Por que uma mulher é feliz no casamento e sua irmã frustrada e infeliz? Haverá respostas para essas perguntas na mente consciente e subconsciente de tais pessoas. É mais que certo que sim. O motivo para escrever este livro. O propósito expresso de responder e esclarecer as perguntas acima e muitas outras de natureza semelhante é que me levou a escrever este livro. Esforcei-me, nele, por explicar as verdades fundamentais da mente na linguagem mais simples possível. Creio que é perfeitamente possível explicar as leis básicas e fundamentais da vida e da mente na linguagem comum de todos os dias. O leitor verá que a linguagem deste livro é a mesma que encontra diariamente nos jornais e revistas que lê, a mesma de suas conversas em casa e no trabalho. Recomendo-lhe que estude este livro e aplique as técnicas nele delineadas. Na medida em que o fizer, e disto estou absolutamente convencido, dominará um poder de operar milagres que o tirará da confusão, miséria, melancolia e fracasso, levando-o ao seu verdadeiro lugar, resolvendo suas dificuldades, libertando-o dos grilhões emocionais e físicos e colocando-o no caminho da liberdade, da felicidade e da paz de espírito. Esse poder de realizar milagres pode curá-lo de suas doenças, torná-lo novamente forte e vigoroso. Ao aprender como utilizar seus poderes interiores, você abrirá a porta da prisão do medo e iniciará a vida descrita por S. Paulo como a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Libertando o poder de realizar milagres. Uma cura pessoal será sempre a prova mais convincente dos poderes do subconsciente. Há cerca de 42 anos, curei-me de uma doença, conhecida na terminologia médica como sarcoma, com a utilização do poder de cura de meu subconsciente, que me criou e até hoje mantém e governa todas as minhas funções vitais. A técnica que apliquei então é desenvolvida neste livro. Estou certo de que ajudará outras pessoas a confiarem na presença curadora infinita que se abriga nas profundezas do subconsciente de todos os homens. Através dos compreensivos cuidados do meu médico, compreendi subitamente que era perfeitamente natural pretender que a inteligência criadora que fez todos os meus órgãos moldou meu corpo e pôs meu coração a pulsar pudesse também curar a sua própria obra. Já dizia o velho provérbio, o médico trata a ferida e Deus a cura. Ocorrem maravilhas quando você realmente reza. A oração científica consiste na interação harmoniosa dos níveis consciente e subconsciente da mente, orientada cientificamente para um determinado propósito. Este livro ensinar-lhe-á o processo científico de penetrar no reino do poder infinito que há dentro de você, permitindo-lhe obter o que realmente deseja na vida. Você, certamente, deseja uma vida mais feliz, repleta de alegrias e riquezas. Comece a utilizar esse poder de operar milagres e remova os obstáculos de sua vida cotidiana, resolva os seus problemas de negócios e promova a harmonia nas relações familiares. Leia este livro várias vezes. Os diversos capítulos irão mostrar-lhe como funciona esse maravilhoso poder e como pode extrair inspiração e sabedoria ocultas que existem dentro de você. Conheça as técnicas simples de usar o subconsciente. Siga o novo processo científico de penetrar nesse celeiro infinito. Leia este livro com todo cuidado,
seriedade e paixão. Demonstre a si mesmo a surpreendente maneira pela qual pode ajudar-se. E assim poderá encontrar, e acredito que certamente o encontrará, o momento decisivo de sua vida. Todos rezam. Você sabe rezar eficazmente? Há quanto tempo não reza como parte integrante de suas atividades diárias? Numa emergência, nos momentos de perigo e dificuldades, em casos de doença e quando a morte está por perto, chovem as orações, suas e de seus amigos. Leia nos jornais. Todos os dias se oferecem orações, no país inteiro, por uma criança acometida de uma doença considerada incurável, pela paz entre as nações, por um grupo de mineiros aprisionados numa mina inundada. Depois se noticia que, ao serem salvos, os mineiros declararam que ficaram rezando enquanto aguardavam. Outra notícia que também se lê: o piloto de um avião obrigado a um pouso de emergência declara que também rezou naqueles momentos difíceis. A oração constitui, certamente, uma ajuda sempre presente nos momentos de crise. Não se deve, porém, esperar pela dificuldade para tornar a oração parte integrante e construtiva da vida. 1. A casa do tesouro que há dentro de você. Há riquezas infinitas em derredor, se você abrir os olhos mentais e contemplar a casa do tesouro incomensurável que há dentro de você. Há uma mina de ouro dentro de você, da qual pode extrair tudo aquilo de que necessita para levar uma existência gloriosa, repleta de alegria e fartura. Muitas pessoas estão profundamente adormecidas porque desconhecem essa mina de ouro de infinita inteligência e ilimitado amor que há em cada um. Você pode obter tudo o que desejar. Um pedaço de aço magnetizado pode erguer cerca de 12 vezes o seu próprio peso, mas se for desmagnetizado, o mesmo pedaço de aço não conseguirá levantar nenhuma pena. Da mesma forma, há duas espécies de homens. Há o homem magnetizado, cheio de confiança e fé. Sabe que nasceu para vencer e ser bem-sucedido. E há, também, o homem desmagnetizado. Vive com medo e assaltado por dúvidas. Quando surgem as oportunidades, ele diz: posso fracassar, posso perder meu dinheiro, os outros podem rir de mim. Esse tipo de homem nunca irá muito longe na vida, porque tem medo de avançar. Ficará simplesmente onde está. Torne-se um homem magnetizado e descubra o grande segredo de todas as épocas. O maior segredo de todas as épocas. Em sua opinião, qual é o maior segredo de todas as épocas? O segredo da energia atômica. Da energia termonuclear. Da bomba de neutronio. Não, nenhum desses. Qual é, então, este grande mistério? Onde se pode encontrá-lo? Estabelecer contato e pô-lo em ação. A resposta é extraordinariamente simples. Esse mistério é o maravilhoso poder de operar milagres que você encontra em sua mente subconsciente, o último lugar onde a maioria das pessoas o procura. O poder maravilhoso do seu subconsciente. Você pode introduzir em sua vida mais poder, mais riqueza, mais saúde, mais felicidade e mais alegria, descobrindo como entrar em contato e libertar o poder oculto de seu subconsciente. Você não precisa adquirir esse poder, pois já o possui. Deseja, porém, aprender a usá-lo, deseja compreendê-lo, a fim de que possa aplicá-lo em todos os estágios da sua vida. Seguindo as técnicas e processos bem simples expostos neste livro, você pode obter o conhecimento e compreensão necessária. Pode ser inspirada por uma nova luz, pode gerar uma nova força que lhe permitirá realizar suas esperanças e transformar em realidade todos os seus sonhos. Decida agora tornar a sua vida mais magnífica, maior, mais rica e mais nobre do que nunca. Nas profundezas do seu subconsciente, à espera de se expandir e de se expressar, há uma sabedoria infinita, há um poder infinito, há um estoque ilimitado de tudo o que é necessário para uma vida perfeita. Comece agora a descobrir essas potencialidades das profundezas da sua mente e elas tomarão forma no mundo exterior. A infinita inteligência que existe no seu subconsciente pode revelar-lhe tudo aquilo de que necessita saber, a qualquer momento e em qualquer lugar, desde que você seja compreensivo e receptivo. Você pode receber novos pensamentos e ideias que lhe permitam realizar novas invenções, efetuar novas descobertas ou escrever livros e peças. Além disso, a infinita inteligência que existe em seu subconsciente pode transmitir-lhe maravilhosas espécies de conhecimento de uma natureza original. Pode revelar-lhe e abrir o caminho para uma perfeita expressão e o seu verdadeiro lugar na vida. Através da sabedoria de seu subconsciente, você pode atrair a companhia ideal,
bem como conseguir o sócio ou companheiro certo para os seus negócios. Pode encontrar o comprador certo para a sua casa e ganhar todo o dinheiro de que necessita, passando a ter liberdade financeira para ser o que é, agir como ir aonde seu coração desejar. É um direito seu descobrir esse mundo interior de pensamento, sentimento e poder, de luz, amor e beleza. Embora invisíveis, suas forças são poderosas. Na sua mente subconsciente você encontrará a solução de cada problema e a causa de cada efeito. Você pode trazer à tona esses poderes ocultos, entrando assim na posse verdadeira do poder e sabedoria necessários para avançar na vida em segurança, abundância e alegria. Já vi o poder do subconsciente erguer pessoas que se encontravam liquidadas, tornando-as novamente fortes, dotadas de força vital e integradas em si mesmas, livres para saírem pelo mundo em busca de felicidade, saúde e alegria. Há um milagroso poder de cura em seu subconsciente, capaz de acabar com os tormentos mentais e com problemas do coração. Você pode abrir a porta da prisão da mente e libertá-lo. Pode livrá-lo de todas as espécies de grilhões materiais e físicos. Necessidade de uma base para trabalhar. É impossível haver progresso substancial em qualquer tipo de esforço sem uma base para trabalhar, que seja universal em sua aplicação. Você pode tornar-se um perito na operação de sua mente subconsciente. Pode exercer seus poderes com a certeza de obter resultados na exata medida do seu conhecimento dos princípios e da aplicação que faz para propósitos específicos bem definidos e objetivos que deseja alcançar. Já tendo sido químico, gostaria de ressaltar que se misturassem 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, o resultado será água. Você, certamente, sabe que um átomo de oxigênio e um átomo de carbono produzem o protóxido de carbono, que é um gás venenoso. Mas, se acrescentar outro átomo de oxigênio, obter-se-á bióxido de carbono, um gás inofensivo, e assim por diante, no vasto reino dos compostos químicos. Você não deseja julgar que os princípios da química, da física e da matemática diferem dos princípios da sua mente subconsciente. Vamos considerar um princípio geralmente aceito: a água procura o seu próprio nível. É um princípio universal, aplicável à água em toda parte. Consideremos outro princípio: a matéria se expande quando aquecida. Isso é verdade em toda parte, em qualquer época, em quaisquer circunstâncias. Se você esquentar um pedaço de ferro, ele se expandirá, quer tenha sido encontrado na China, Inglaterra ou Índia. É uma verdade universal que a matéria se expande quando aquecida. E é também uma verdade universal que qualquer coisa que se imprima ao subconsciente vai se expressar no tempo e no espaço como condicionamento, experiência e acontecimento. Sua oração é atendida porque sua mente subconsciente é princípio, e por princípio quero significar a maneira pela qual uma coisa opera. Por exemplo, o princípio da eletricidade é de que opera de uma potência mais alta para uma mais baixa. Você não pode alterar o princípio da eletricidade quando se utiliza dela, mas, cooperando com a natureza, pode realizar maravilhosas invenções e descobertas que beneficiam a humanidade de inúmeras maneiras. Sua mente subconsciente é princípio e trabalha de acordo com a lei da fé. Você deve saber o que é a fé, por que funciona e como funciona. A Bíblia diz, de uma maneira simples, clara e bela: porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. S. Marcos 11, 23. A lei da sua mente é a lei da fé. Isso significa acreditar na maneira pela qual sua mente funciona, acreditar na própria fé. A fé de sua mente é o pensamento de sua mente, isto é simples, apenas isto e nada mais. Todas as suas experiências, incidentes, condicionamentos e atos são as reações de seu subconsciente aos seus pensamentos. Lembre-se, não é aquilo em que se acredita, mas a fé em sua própria mente que traz resultados. Deixe de acreditar nas falsas crenças, opiniões, superstições e terrores da humanidade. Comece a crer nas realidades eternas e nas verdades da vida, que nunca mudam. E, então, você caminhará para frente, para cima e em direção a Deus. 2. Como trabalha a sua mente? Você possui uma mente e deve aprender a utilizá-la. Há 2 planos em sua mente, o consciente ou racional e o subconsciente ou irracional. Você pensa com a mente consciente, e o que quer que comumente pense será absorvido por sua mente subconsciente, que cria imagens de acordo com a natureza dos seus pensamentos.
O subconsciente é a saúde de suas emoções e também a mente criadora. É você pensar coisas boas, acontecerão coisas boas. Se pensar coisas más, acontecerão coisas más. É assim que a sua mente funciona. O ponto principal a fixar é de que a mente subconsciente, ao aceitar uma ideia, começa a executá-la. Uma verdade interessante, sutil, que a lei do subconsciente funciona igualmente para ideias boas e ruins. Essa lei, quando aplicada de forma negativa, é a causa de fracasso, frustração e infelicidade. No entanto, quando seus pensamentos habituais são harmoniosos e construtivos, você experimenta saúde perfeita, sucesso e prosperidade. Quando você começa a pensar e sentir da maneira certa, as consequências inevitáveis são paz de espírito e corpo saudável. O que quer que você defenda mentalmente e sinta ser exato, sua mente subconsciente aceitará e trará à tona em suas experiências cotidianas. A única coisa necessária é conseguir com que sua mente subconsciente aceite a ideia, e a própria lei que rege seu subconsciente lhe trará saúde, tranquilidade ou a posição que deseja. Você dá ordem ou determinação e seu subconsciente fielmente reproduz a ideia que lhe foi impressa. A lei de sua mente é, em suma, a seguinte: você obterá uma reação ou resposta da sua mente subconsciente de acordo com a natureza da ideia ou pensamento que formou na mente consciente. Os psicólogos e psiquiatras ressaltam que, quando os pensamentos são transmitidos à mente subconsciente, as impressões se fazem nas células do cérebro. Logo que seu subconsciente aceita uma ideia, começa a pô-la em execução imediatamente. Opera por associação de ideias e utiliza qualquer fragmento de conhecimento que você reuniu em toda a sua vida para realizar o seu intento. Traz consigo o poder infinito, a energia e a sabedoria que existem dentro de você. Algumas vezes pode trazer uma solução imediata para os seus problemas, mas em outras pode levar dias, semanas ou muito mais tempo. Seus métodos estão além de nossa compreensão. A diferença entre os termos consciente e subconsciente. É preciso ressaltar que não existem duas mentes distintas. Trata-se apenas de duas esferas de atividades dentro de uma única mente. Sua mente consciente é a mente racional, a área da mente que escolhe, faz opções. Por exemplo, você escolhe os livros que deseja ler, a casa em que deseja morar, a companhia que deseja ter em sua vida. Você toma todas essas decisões com a sua mente consciente. Por outro lado, sem qualquer decisão consciente de sua parte, seu coração é mantido automaticamente a funcionar e os processos de digestão, circulação e respiração processam-se normalmente, executados por seu controle consciente. O seu subconsciente aceita tudo o que lhe é impresso ou aquilo em que você conscientemente acredita. Ele não especula sobre as coisas, como a sua mente consciente, e não lhe apresenta argumentos de controvérsia. A mente subconsciente é como a terra que aceita qualquer espécie de semente, boa ou má. Os seus pensamentos são ativos e podem ser comparados a sementes. Pensamentos negativos e destrutivos continuam a fervilhar negativamente na sua mente subconsciente, e, na devida ocasião, virão à tona na experiência exterior que lhes corresponde. Lembre-se, a sua mente subconsciente não se preocupa em demonstrar se seus pensamentos são bons ou maus, verdadeiros ou falsos, limitando-se a reagir de acordo com a natureza dos seus pensamentos ou sugestões. Por exemplo, se você aceita algo como verdadeiro, mesmo que seja falso, sua mente subconsciente o aceitará como verdadeiro, tratará de provocar os resultados que devem necessariamente seguir-se, porque você conscientemente aceitou o fato como verdadeiro. 3. O poder de operar milagres do seu subconsciente. O poder do seu subconsciente é imenso. Inspira-o, guia-o e revela a você nomes, fatos e acontecimentos do depósito de sua memória. Seu subconsciente iniciou as batidas do seu coração, controla a circulação do seu sangue, regula a sua digestão, assimilação e eliminação dos alimentos. Quando você come um pedaço de pão, seu subconsciente transmuda-o em tecido, músculo, osso e sangue. Esse processo está além da compreensão do homem mais sábio que existia na Terra. A sua mente subconsciente controla todos os processos e funções vitais do seu corpo e conhece a solução de todos os problemas. O seu subconsciente nunca dorme, nunca descansa. Está sempre em funcionamento. Você pode descobrir o poder de operar milagres do seu subconsciente pelo simples fato de dizer a seu subconsciente instantes antes de dormir, que deseja ver uma determinada coisa realizada. Ficará maravilhado ao descobrir que as forças que existem dentro de você serão libertadas,
levando ao resultado desejado. Aqui está, portanto, uma fonte de poder e sabedoria que o coloca em contato com a onipotência ou o poder que move o mundo, guia os planetas em seu curso e faz com que o sol brilhe. O seu subconsciente é a fonte dos seus ideais, aspirações e anseios altruísticos. Foi através da mente subconsciente que Shakespeare apercebeu-se das grandes verdades ocultas do homem comum do seu tempo. Indubitavelmente, foi a resposta do subconsciente que levou o escultor grego Fídias a perpetuar no mármore e no bronze a beleza, a ordem, a simetria e a harmonia. Foi também o subconsciente que permitiu ao artista italiano Rafael pintar as suas Madonas e a Ludwig van Beethoven compor as suas sinfonias. Em 1955, pronunciei uma conferência na Universidade Yoga Forest, em Rishikesh, na Índia, e lá tive a oportunidade de conversar com um cirurgião de Bombaim. Ele me falou sobre o Dr. James Sdale, um cirurgião escocês que trabalhou em Bengala antes que o éter e outros métodos modernos de anestesia tivessem sido descobertos. Entre 1843 e 1846, o Dr. Sdale realizou cerca de 400 operações importantes de toda espécie, tais como amputações, remoção de tumores e formações cancerígenas, além de operações em olhos, ouvidos e na garganta. Todas as operações são realizadas apenas sob anestesia mental. Esse médico indiano de Rishikesh informou-me que o índice de mortalidade pós-operatória dos pacientes do Dr. Sdale era extremamente baixo, provavelmente por volta de 2% ou 3%. Os pacientes não sentiam dor e não havia mortes por ocasião das operações. O Dr. Sdale sugeria ao subconsciente de todos os seus pacientes, que estavam em estado hipnótico, que nenhuma infecção ou condição séptica se iria desenvolver. É preciso lembrar que isto aconteceu antes que Louis Pasteur, Joseph Lister e outros apontassem a origem bacteriana das doenças e os instrumentos não esterilizados e organismos virulentos como as causas de infecção. O cirurgião indiano disse que a razão do baixo índice de mortalidade e da infecção reduzida ao mínimo era indubitavelmente devido às sugestões que o Dr. Sdale fazia à mente subconsciente dos seus pacientes. Eles reagiam de acordo com a natureza da sua sugestão. É simplesmente maravilhoso pensar que um cirurgião, há cerca de 120 anos, descobriu os milagrosos poderes de operar milagres com a mente subconsciente. Você não fica tomado de uma espécie de reverência mística quando se detém a pensar nos poderes transcendentais do subconsciente. Considere suas percepções extrasensoriais, como a capacidade de clarividência e clareaudiência, sua independência do tempo e do espaço, sua capacidade de libertá-lo de toda dor e sofrimento, sua capacidade de obter resposta para todos os problemas, quaisquer que sejam eles. Tudo isso e muito mais lhe revela que há um poder e uma inteligência dentro de você que transcende de muito o seu intelecto, levando-o a maravilhar-se com tudo isso. Todas essas experiências devem levá-lo a alegrar-se e a acreditar no poder de operar milagres do seu subconsciente. O subconsciente, o seu livro da vida. Quaisquer que sejam os pensamentos, crenças, opiniões, teorias ou dogmas que você grave em seu subconsciente, você os experimentará como a manifestação objetiva de circunstâncias, condições ou acontecimentos. O que você grava no seu interior, experimentará no exterior. A sua vida possui duas partes, a objetiva e a subjetiva, a visível e a invisível, o pensamento e sua manifestação. Seu pensamento é recebido pelo cérebro, que é o órgão da sua mente consciente e racional. Quando sua mente consciente ou objetiva aceita o pensamento integralmente, ele é enviado para o plexo solar, chamado cérebro da sua mente, onde se transforma em parte integrante de você e se torna manifesto em sua experiência. Como já foi destacado antes, o subconsciente não pode argumentar. Age unicamente de acordo com o que você lhe indica. Aceita o seu veredicto ou as conclusões da sua mente consciente como definitivas. Esta é a razão pela qual você está sempre escrevendo no livro da vida, porque os seus pensamentos se transformam em experiências. O ensaísta americano Ralph Waldo Emerson já disse: o homem é aquilo que pensa no decorrer do dia. O que se imprime no subconsciente é expresso depois. William James, o pai da psicologia americana, disse que o poder de mover o mundo está no subconsciente. A mente subconsciente possui infinita inteligência e sabedoria ilimitada. Alimentada por energias ocultas e é chamada de lei da vida. O que você grava em sua mente subconsciente, esta moverá céus e terras para tornar realidade. Você deve, portanto, incutir ideias certas e pensamentos construtivos.
A razão de tanto caos e miséria no mundo é o fato de que as pessoas não compreendem a interação das mentes conscientes e subconscientes. Quando esses dois princípios trabalham de acordo, em harmonia, paz e sincronizados, há saúde, felicidade, paz e alegria. Não há doenças nem discórdia quando o consciente e o subconsciente trabalham juntos harmoniosa e pacificamente. O túmulo de Hermes foi aberto com grande expectativa e uma sensação de maravilha porque se acreditava que o maior segredo de todas as épocas estava dentro dele. O segredo era como é lá dentro, assim é aqui fora, como é lá acima, assim é aqui embaixo. Em outras palavras, o que é impresso em sua mente subconsciente é expresso no cenário do espaço. Essa mesma verdade foi proclamada por Moisés, Isaías, Jesus, Buda, Zoroastro, Lao Tse e todos os outros profetas, iluminados da história. O que você sente subjetivamente como verdade é expresso como condicionamentos, experiências e acontecimentos. Ação e emoção devem equilibrar-se. Como é no céu, sua própria mente, assim é na terra, em seu corpo e meio ambiente. Esta é a grande lei da vida. Você descobrirá em toda a natureza a lei da ação e da reação, do repouso e do movimento. 4. Curas mentais nos tempos antigos. Em todas as épocas, homens de todos os povos acreditaram instintivamente que em algum lugar havia um poder de cura capaz de devolver ao normal as funções e sentidos do corpo humano. Acreditavam que esse estranho poder podia ser invocado dentro de certas condições e que o alívio do sofrimento humano se seguiria. A história de todos os povos apresenta testemunhos em apoio a essa crença. Nos primórdios da história do mundo, o poder de secretamente influenciar homens para o bem ou para o mal, inclusive a cura dos doentes, era atribuído aos sacerdotes e aos homens santos de todos os povos. A cura dos doentes era considerada um poder que recebiam diretamente de Deus e os rituais e processos de cura variavam através do mundo. Os processos de cura tomavam a forma de súplicas a Deus, acompanhadas de várias cerimônias, como a imposição das mãos, fórmulas mágicas, o uso de amuletos, talismãs, anéis, relíquias e imagens. Já é caso sabido que nas religiões da antiguidade o sacerdote dos antigos templos ministravam drogas aos pacientes e faziam-lhes sugestões hipnóticas pouco antes de que caíssem no sono, dizendo-lhes que seriam visitados pelos deuses durante o sono e ficariam curados. Muitas curas sucediam. Evidentemente, tudo isso era obra das fortes sugestões da mente subconsciente. Após o cumprimento de certos ritos misteriosos, os devotos de Hecate viriam a deusa durante o sono, contanto que antes de dormir tivessem rezado de acordo com instruções esquisitas e fantásticas. Tinham de fazer uma mistura de lagarto, resina, incenso e mirra, moendo tudo a céu aberto numa noite de lua em quarto crescente. Registravam-se curas em muitos casos após esse grotesco procedimento. É evidente que esses estranhos processos, como os dos exemplos já citados, favoreciam a sugestão, a aceitação pela mente subconsciente dessas pessoas, fazendo um poderoso apelo à imaginação. Na verdade, em todas essas curas, o subconsciente do paciente era o verdadeiro responsável pela cura. Em todas as épocas, curandeiros obtiveram resultados notáveis em casos nos quais a habilidade médica autorizada falhara. Isso dá o que pensar. Como esses curandeiros, em todas as partes do mundo, realizaram suas curas. A realização de todas essas curas resulta da crença cega da pessoa doente, libertando o poder de cura de sua mente subconsciente. Muitos dos remédios e métodos utilizados eram estranhos e fantásticos, o que incendiava a imaginação dos pacientes, provocando um estimulante estado emocional. Esse estado da mente facilitava a sugestão de saúde, que era aceita pelas mentes consciente e subconsciente do doente. No próximo capítulo falaremos mais detalhadamente sobre o assunto. A Bíblia relata a utilização dos poderes do subconsciente. Por isso vos digo, tudo quanto em oração pedirdes crede que as haveis de receber, e que as obterás. Marcos, capítulo 11, versículo 24. Observe as diferenças nos tempos dos verbos. O autor inspirado diz-nos que acreditemos e aceitemos como verdade o fato de nosso desejo já se ter realizado, já está concluído, e que sua consecução será um fato no futuro. O sucesso dessa técnica repousa na convicção de que o pensamento, ideia ou imagem já é um fato na mente. A fim de que alguma coisa tenha substância no reino da mente é preciso que se imagine que já existe lá dentro. Em algumas palavras místicas,
A Bíblia dá uma orientação concisa e específica para a utilização do poder criador do pensamento, imprimindo-se ao subconsciente a coisa particular que se deseja. Seu pensamento, ideia, projeto ou objetivo é tão real em seu próprio plano como sua mão ou seu coração. Seguindo a técnica bíblica, você elimina completamente de sua mente todas as ponderações de condições, circunstâncias ou qualquer coisa que possa implicar em contingências adversas. Você está plantando uma semente, conceito, na mente que, se for deixado em sossego, inevitavelmente germinará em realização externa. A primeira condição que Jesus instituiu foi a fé. Na Bíblia se pode ler, repetidas vezes, de acordo com a tua fé, assim te acontecerá. Se você planta certos tipos de sementes no solo, tem fé de que crescerão de acordo com sua espécie. É assim que acontece com as sementes e, confiando nas leis do desenvolvimento e da agricultura, você sabe que as sementes germinarão conforme a sua espécie. A fé, como se menciona na Bíblia, é um modo de pensar, uma atitude da mente, uma certeza interior, sabendo que a ideia aceita integralmente pela mente consciente será transmitida à mente subconsciente e concretizada. A fé consiste, em certo sentido, em aceitar como verdade o que sua razão e seus sentidos negam, isto é, o abandono das posições da mente consciente, racional e analítica, e a adesão a uma atitude de confiança integral no poder interior da mente subconsciente. Um exemplo clássico da técnica bíblica está registrado em Mateus, capítulo 9, versículos 28 a 30. E tendo entrado em casa, aproximaram-se dele os cegos, e Jesus lhes perguntou: Credes que vos posso fazer isto? Responderam-lhe: Sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: Faça-se conforme a vossa fé. E abriram-se-lhes os olhos. Jesus, porém, os advertia severamente, dizendo: Vede que ninguém o saiba. Nas palavras faça-se conforme a vossa fé pode-se verificar que Jesus está na verdade fazendo um apelo à cooperação da mente subconsciente dos cegos. A fé era sua grande esperança, o sentimento interior, a convicção interior de que algo milagroso aconteceria e que suas orações seriam atendidas, e foram. Essa é a técnica de cura perpetuada por todas as espécies, utilizada da mesma forma por todos no mundo inteiro, independente das convicções religiosas. Com as palavras "vede que ninguém o saiba", Jesus recomendou aos recém-curados que não discutissem a cura, porque seriam objeto das críticas céticas dos incrédulos. Isso podia servir para anular os benefícios que haviam recebido das mãos de Jesus, ao lhes porem pensamentos de medo, dúvida e ansiedade na mente subconsciente. Pois com autoridade e poder ordena aos espíritos imundos, e eles saem. Lucas, capítulo 4, versículo 36. Quando os doentes vinham a Jesus para ser curados, saíam curados por causa da fé que possuíam juntamente com sua fé e compreensão do poder de cura do subconsciente. O que determinava, sentia intimamente que era verdadeiro. Ele e as pessoas que necessitavam de ajuda eram todos a mente subjetiva universal, e seu conhecimento e convicção interiores do poder de cura alteravam os padrões negativos destruidores do subconsciente dos pacientes. As curas resultantes eram a resposta automática à mudança mental interna. Sua ordem era o apelo ao subconsciente dos pacientes somado à sua consciência, sentimento e absoluta confiança na resposta do subconsciente às palavras que pronunciava com autoridade. Milagres nos santuários do mundo inteiro. 5. Curas mentais nos tempos modernos. Todos se preocupam com as condições físicas e os assuntos humanos. O que consegue curar? Qual é o poder curador? São perguntas que todos fazem. A resposta é simples: o poder de curar está no subconsciente de cada pessoa e uma nova atitude mental da parte do doente é que o liberta. Nenhum praticante de ciência mental ou religiosa, psicólogo, psiquiatra ou cirurgião jamais curou um paciente. Há um velho ditado que diz: o médico pensa a ferida, mas Deus é quem cura. O psicólogo ou psiquiatra limita-se a remover os obstáculos mentais que encontra no paciente a fim de que o princípio curador possa ser libertado, devolvendo a saúde ao paciente. Da mesma forma, o cirurgião remove o obstáculo físico, permitindo o funcionamento normal das correntes curativas. Nenhum médico, cirurgião ou psiquiatra afirma que curou o paciente. O único poder curador é conhecido por vários nomes: natureza, vida, Deus, inteligência criadora e poder subconsciente. Como já falamos antes, há muitos métodos diferentes para remover os obstáculos mentais,
emocionais e físicos que inibem o fluxo do princípio curador da vida que nos anima a todos. O princípio curador da sua mente subconsciente, se orientado corretamente por você ou por outra pessoa, pode e vai curá-lo de qualquer doença física ou mental. Esse princípio curador funciona em todos os homens, independentemente de seu credo, cor ou raça. Você não precisa pertencer a alguma igreja determinada para utilizar e participar desse processo de cura. O seu subconsciente curará a queimadura ou corte de sua mão, mesmo que você seja ateu ou agnóstico. O moderno processo terapêutico mental baseia-se na verdade de que a inteligência infinita e o poder do subconsciente reagem de acordo com a fé. O profissional da ciência mental ou o ministro seguem as instruções da Bíblia, isto é, trancam-se em seu gabinete, repousam e pensam na infinita presença curadora que possuem dentro de si. Fecham as portas da mente a todas as distrações externas e, então, tranquila e conscientemente apresentam seu pedido ou desejo ao subconsciente, sabendo que a inteligência da mente responderá de acordo com suas necessidades específicas. A coisa mais maravilhosa que se deve saber é a seguinte: imagine o fim desejado e sinta-o real, e então o princípio infinito da vida responderá à sua escolha consciente, ao seu pedido consciente. Este é o significado de acredite ter recebido e receberá. E é isso que o moderno cientista mental realiza quando pratica a terapia da oração. 6. Técnicas práticas de curas mentais. Um engenheiro deve possuir uma técnica e ter um progresso para construir uma ponte ou uma obra qualquer. Como engenheiro, sua mente possui também uma técnica para governar, controlar e dirigir sua vida. Você deve compreender que os métodos e as técnicas são básicos. Ao construir a ponte Golden Gate, em São Francisco, o engenheiro-chefe teve de conhecer primeiro os princípios matemáticos, as tensões e os estiramentos. Depois, teve que formar um quadro do que seria a ponte ideal por sobre a baía. O terceiro passo foi a aplicação de métodos experimentados e aprovados pelos quais se impuseram os princípios, até que a ponte tomasse forma e pudéssemos atravessá-la. Há também técnicas e métodos pelos quais suas orações são respondidas. Se sua oração é respondida, a resposta segue uma norma, que é a norma científica. Nada acontece por acaso. Este é um mundo em que impera a lei e a ordem. Neste capítulo, você encontrará técnicas práticas para a expansão e alimentação da sua vida espiritual. As suas orações não devem ficar no ar como um balão de gás. Devem ir a algum lugar e realizar alguma coisa em sua vida. Quando analisamos a oração, descobrimos que existem inúmeros caminhos e técnicas. Não consideraremos, neste livro, as orações formais, rituais, usadas nos serviços religiosos. Estas possuem um importante lugar na oração em grupo. Nossa preocupação imediata diz respeito aos métodos de oração pessoal, como é aplicada em sua vida cotidiana e como é utilizada para ajudar os outros. A oração é a formação de uma ideia concernente a alguma coisa que desejamos ver realizada. A oração é o desejo sincero da alma. Seu desejo é sua oração. Provém de suas necessidades mais profundas e revela as coisas que você deseja na vida. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Isto é uma verdadeira oração, a fome e a sede da vida por paz, harmonia, saúde, alegria e todas as bênçãos da vida. A técnica de transposição para impregnar o subconsciente. Esta técnica consiste essencialmente em induzir a mente subconsciente a assumir seu pedido como é apresentado pela mente consciente. Essa transposição se realiza melhor no estado de devaneio. Tenha certeza de que em sua mente mais profunda há inteligência infinita e poder infinito. Limite-se a pensar, calmamente, no que você deseja, e a partir desse momento, o que você deseja começará a realizar-se. Seja como a menina que tinha uma tosse horrível e a garganta inflamada. Ela declarou com firmeza e repetidamente: já está passando, já está passando. E cerca de 1 hora depois passou realmente. Use essa técnica com simplicidade absoluta e naturalidade. O subconsciente aceitará seu esquema. Se você está construindo uma nova casa para si e sua família, sabe que se interessará intensamente por seu esquema, tudo fazendo para que os construtores o sigam rigorosamente. Você examinará o material e escolherá somente a melhor madeira, o melhor aço, em suma, tudo o que houver de melhor. E que dizer de sua casa mental e de seu esquema mental para alcançar a felicidade e a abundância?
Todas as suas experiências e tudo o que surge em sua vida se baseiam na natureza do material que você utiliza na construção de sua casa mental. Se seu projeto ou esquema está repleto de padrões mentais de medo, preocupação, ansiedade ou frustração, se você é desanimado, indeciso e descrente, então a textura do material mental que você está reunindo em sua mente resultará em mais problemas, tensões, ansiedades e limitações de toda espécie. A atividade mais fundamental e de alcance mais longo da vida é a que você constrói em sua mentalidade em todos os momentos em que está desperto. A sua palavra é silenciosa e invisível, não obstante, é real. Você está construindo sua casa mental durante todo o tempo, e seu pensamento e imagens mentais representam o projeto. Hora após hora, momento após momento, você pode construir saúde, felicidade e sucesso radiosos, com os pensamentos que lhe passam pela cabeça, as ideias que elabora, as crenças que aceita e as cenas que ensaia no palco oculto da sua mente. Esta mansão imponente, em cuja construção você se empenha permanentemente, é sua personalidade, sua identidade neste plano, a história de toda a sua vida na Terra. Faça um novo projeto, construa-o silenciosamente, realizando a paz, a harmonia, a alegria e boa vontade no momento presente. Detendo-se nessas coisas e defendendo-as, sua vontade subconsciente aceitará seu projeto e terminará por torná-las realidade. Pelos seus frutos os conhecereis. 7. A tendência do subconsciente é para a vida. Cerca de 90% de nossa vida mental se passam no subconsciente. Assim, os homens e mulheres que deixam de utilizar-se desse poder maravilhoso vivem dentro de estreitos limites. Os processos subconscientes são sempre construtivos e dirigidos para a vida. O subconsciente é o construtor do seu corpo e mantém todas as suas funções vitais. Está em funcionamento 24 horas por dia e nunca dorme. Está sempre tentando ajudá-lo e procurando preservá-lo de qualquer dano. A sua mente subconsciente está em contato com a vida infinita e a sabedoria ilimitada, e seus impulsos e ideias estão sempre voltados para a vida. As grandes aspirações, inspirações e visões de uma vida melhor e mais nobre saem do subconsciente. As suas convicções mais profundas são aquelas com as quais você não pode argumentar racionalmente, pois não se originam de sua mente consciente e vêm de sua mente subconsciente. O seu subconsciente fala-lhe através de intuições, impulsos, pressentimentos, sugestões, anseios e ideias, e está sempre a dizer-lhe que se erga, distinga-se, cresça, avance, aventure-se e se alce a novas alturas. O impulso de amor e o de salvar vidas alheias vem das profundezas do seu subconsciente. Por exemplo, no grande terremoto, seguido de incêndio, de São Francisco, a 18 de abril de 1906, inválidos e paralíticos que há muito estavam confinados às suas camas levantaram-se e realizaram alguns dos mais extraordinários feitos de bravura e resistência. O desejo intenso de salvar outras vidas a qualquer custo jorrou de dentro deles e a mente subconsciente reagiu de acordo. Grandes artistas, músicos, poetas, oradores e escritores sintonizam com seus poderes subconscientes e são estimulados e inspirados. Um exemplo, Robert Louis Stevenson costumava, antes de dormir, encarregar seu subconsciente a tarefa de desenvolver histórias para ele durante o sono. Ele estava acostumado a pedir a seu subconsciente que lhe desse uma história boa e de agrado geral, quando sua conta no banco estava baixa. Stevenson contou que a inteligência da sua mente mais profunda dava-lhe a história, trecho a trecho, como um seriado. Isso demonstra como seu subconsciente lhe falará suave e sabiamente, dizendo coisas que sua mente consciente ignora. Mark Twain revelou ao mundo, em várias ocasiões, que nunca trabalhará em sua vida. Todo o seu humor e as suas obras saíam do reservatório inesgotável da sua mente subconsciente. 8. Como obter os resultados que deseja. As principais razões de qualquer fracasso são a falta de confiança e esforço demasiado. Muitas pessoas opõem obstáculos às respostas para suas orações ao não compreenderem plenamente o funcionamento do subconsciente. Quando você sabe como sua mente funciona, passa a ter confiança. Você deve lembrar-se que, toda vez que o seu subconsciente aceita uma ideia, passa imediatamente a executá-la. Utiliza para isso todos os seus poderosos recursos e mobiliza todas as leis mentais e espirituais da sua mente mais profunda. Essa lei funciona para as ideias boas ou más. Consequentemente, usando-a negativamente, você só terá dificuldades, fracasso e confusão. Mas, se a usar construtivamente,
terá orientação, liberdade e paz de espírito. A resposta certa é uma coisa inevitável quando seus pensamentos são positivos, construtivos e cordiais. Portanto, a única coisa que você tem a fazer para superar o fracasso é fazer com que o subconsciente aceite a ideia ou pedido que lhe propõe, deixando que a lei da sua mente faça o resto. Formule o seu pedido com fé e confiança e seu subconsciente tomará conta do problema e lhe dará uma resposta. Você sempre falhará na obtenção de resultados ao tentar usar de coerção mental, pois o seu subconsciente não responde à coerção e sim à sua fé ou aceitação da ideia pela mente consciente. Seu fracasso também pode resultar de afirmações como estas: as coisas estão ficando cada vez piores. Ou, nunca conseguirei uma resposta. Não vejo saída. Inútil. Não sei o que fazer. Estou completamente confuso. Quando você fizer tais afirmações, não terá resposta nem cooperação do seu subconsciente. Como um soldado marcando passo, você não irá para frente nem para trás, em outras palavras, não chegará a parte alguma. Se você entra num táxi e dá ao motorista 12 endereços diferentes para onde se dirigir em 5 minutos, ele ficará desesperadamente confuso e provavelmente se recusará a levá-lo a qualquer lugar. O mesmo acontece com o subconsciente. Deve haver uma ideia clara e definida em sua mente. Você deve tomar uma decisão inapelável, de que há uma saída para o problema que o aflige. Somente a infinita inteligência que há dentro de você conhece a saída, resposta para o seu problema. Quando você chega a essa conclusão, em sua mente consciente forma-se o quadro mental e, de acordo com sua fé, a resposta virá imediatamente. Faça-o tranquilamente. O proprietário de uma casa certa vez reclamou de um bombeiro por ter cobrado $200 para consertar a caldeira da fornalha. Respondeu o bombeiro: cobrei 5 cents para trocar o pino quebrado e $199,95 por saber onde estava o defeito. Da mesma maneira, sua mente subconsciente é o mestre bombeiro, bastante sábio, que conhece todos os modos e meios de curar qualquer órgão de seu corpo, bem como acertar os seus negócios. Determine-lhe saúde e obedecerá, mas é preciso descontrair-se. Faça-o tranquilamente. Não se preocupe com detalhes e meios, saiba apenas que o resultado será alcançado. Sinta a solução feliz para o seu problema, quer seja de saúde, finanças ou emprego. Lembre-se de como se sentiu após se recuperar de um grave estado de doença. Tenha sempre em mente que seu sentimento é a pedra fundamental de qualquer manifestação subconsciente. A sua nova ideia deve ser sentida subjetivamente como já alcançada, não em futuro remoto e sim como prestes a realizar-se. Não suponha obstáculos e use imaginação em vez de força de vontade. Ao usar o seu subconsciente, não suponha obstáculos nem procure utilizar-se de força de vontade. Imagine o fim a ser alcançado e o estado de libertação. Verá seu intelecto tentando intrometer-se, mas persista na manutenção de uma fé simples, que crê em milagres, quase infantil. Imagine-se sem a doença ou problema que o aflige. Imagine o acompanhamento emocional do estado de libertação que você deseja. Elimine do processo todas as formalidades. O melhor caminho é o mais simples. 9. Como usar o poder do subconsciente para conquistar riqueza. Se você está enfrentando dificuldades financeiras ou se está tentando ainda alcançar seus fins, é certo que ainda não convenceu seu subconsciente de que sempre terá riqueza em quantidade suficiente para ter sobra. Você certamente conhece homens e mulheres que trabalham apenas alguns dias por semana e ganham somas fabulosas. Eles não se esforçam em demasia, não trabalham muito. Não acredite na história de que o único caminho para alcançar a riqueza seja com o suor de seu rosto, no trabalho duro. Não é bem assim, o caminho mais fácil é sempre o melhor. Faça aquilo que você gosta de fazer e faça-o pela alegria e emoção que isso lhe proporciona. Conheço um homem de negócio de Los Angeles que recebe um salário de $75 mil por ano. No ano passado ele fez um cruzeiro de 9 meses ao redor do mundo. Disse-me que conseguirá convencer o seu subconsciente de que valia realmente o dinheiro que ganhava. Contou-me que muitos homens de sua organização, ganhando apenas cerca de $100 por semana, sabiam mais sobre o negócio do que ele próprio e podiam dirigi-lo melhor, mas não tinham ambição nem ideias criadoras e não estavam interessados nas maravilhas da mente subconsciente. A riqueza está na mente. A riqueza é simplesmente uma convicção subconsciente por parte da pessoa. Você não se tornará milionário dizendo, sou um milionário,
sou um milionário. Você tomará a consciência da riqueza ao criar em sua mente a ideia de riqueza e abundância. Os meios invisíveis de apoio. O problema com a maioria das pessoas é que não possuem os meios invisíveis de apoio. Quando os negócios pioram, o mercado de títulos entra em baixa ou perdem seus investimentos, parecem totalmente desamparadas. A razão para essa insegurança é que não sabem como usar a mente subconsciente. Desconhecem o depósito inexaurível que há dentro deles. Um homem que tem a mente fixada na pobreza se encontrará sempre em condições miseráveis. Outro, que tem a mente repleta de ideias de riqueza, se verá sempre cercado de tudo aquilo de que necessita. É inconcebível que o homem deva levar uma vida de indigência. Você pode ser rico, ter tudo de que necessita, tudo de sobra. Suas palavras têm o poder para limpar sua mente de ideias errôneas e inculcar-lhe ideias corretas em substituição. O método ideal para formar uma consciência de riqueza. Provavelmente, enquanto lê este capítulo, você está dizendo para si mesmo: preciso de riqueza e sucesso. O que você tem a fazer para consegui-los é simples. Repita para si mesmo durante uns 5 minutos, 3 a 4 vezes por dia, as palavras riqueza, sucesso. Elas possuem um tremendo poder. Representam a força interior do subconsciente. Fixe sua mente nesse poder substancial que há dentro de você e as condições e circunstâncias correspondentes à sua natureza e qualidade se manifestarão em sua vida. Você não estará declarando "sou rico", estará incentivando as forças reais que existem dentro de você. Não há conflito na mente quando você pronuncia a palavra riqueza. Além disso, o sentimento de riqueza irá enraizar-se em você na medida em que repisa a ideia de riqueza. O sentimento de riqueza produz riqueza, tenha isto em sua mente em todas as ocasiões. Sua mente subconsciente é como um banco, uma espécie de instituição financeira universal. Amplie o que quer que nela você deposite, quer sejam ideias de riqueza ou de pobreza. Escolha a riqueza. 10. Seu direito de ser rico. Você tem o direito de ser rico. Você está aqui na Terra para levar uma vida de abundância e felicidade, radiante e livre. Portanto, você deve ter todo o dinheiro de que necessita para levar uma vida plena, feliz e próspera. Você está aqui para crescer, expandir-se e desenvolver-se espiritual, mental e materialmente. Você possui o direito inalienável de desenvolver-se plenamente e expressar-se em todos esses sentimentos. Você deve cercar-se de beleza e luz. Por que se satisfazer com apenas o suficiente para viver, quando pode desfrutar as riquezas do subconsciente? Neste capítulo, você aprenderá como fazer amigos com dinheiro e ter sempre um superávit. Seu desejo de ser rico é o desejo de uma vida mais plena, mais feliz e mais maravilhosa. Uma necessidade cósmica. Não é apenas bom, é muito bom. O dinheiro é um símbolo. O dinheiro é um símbolo de troca. Significa para você não apenas libertação das necessidades, mas também beleza, luxo, abundância e refinamento. O dinheiro é apenas um símbolo da saúde econômica da nação. Quando seu sangue circula livremente em seu corpo, você está gozando de saúde. Quando o dinheiro circula livremente em sua vida, você está economicamente bem. Quando as pessoas começam a entesourar dinheiro, a guardá-lo em cofres, cheias de medo, há uma doença econômica. O dinheiro tomou inúmeras formas, como meio de troca, através dos séculos, tais como sal, contas e quinquilharias de diversas espécies. Nos tempos primitivos, a riqueza de um homem era determinada pelo número de carneiros e bois que possuía. Hoje usamos papel moeda e outros instrumentos negociáveis, inclusive porque é muito mais cômodo assinar um cheque do que carregar alguns carneiros consigo para pagar uma conta. Como trilhar a estrada real para a riqueza? O conhecimento dos poderes da sua mente subconsciente é meio para alcançar a estrada real para todas as espécies de riquezas, espirituais, mentais ou financeiras. O estudioso das leis da mente acredita e sabe com toda certeza que, não obstante a situação econômica, flutuação do mercado de ações, depressão, greves, guerra ou outras condições e circunstâncias, continuará a receber uma ampla provisão de recursos, qualquer que seja a forma que o dinheiro tome. E a razão para isso é simples: conseguiu transmitir à sua mente subconsciente a ideia de riqueza e para sempre terá aquilo de que necessita. Convenceu-se, em sua mente, de que o dinheiro flui permanente e livremente em sua vida e de que sempre haverá um espetacular saldo.
Mesmo que haja um colapso financeiro do governo amanhã e todos os valores atuais percam o valor, como aconteceu com o marco alemão depois da Primeira Guerra Mundial, ele continuará a atrair riqueza, independentemente da forma que a nova moeda assuma. Por que você não possui mais dinheiro? À medida que lê este capítulo, você provavelmente está dizendo: mereço um salário maior do que recebo. Creio que a maioria das pessoas é inadequadamente remunerada. Uma das causas de muitas pessoas não terem mais dinheiro é estarem constantemente a condená-lo, em silêncio ou abertamente. Referem-se ao dinheiro como o vil metal, ou dizem que o amor ao dinheiro é a causa de todos os males. Outra razão para não prosperarem é o fato de possuírem um furtivo sentimento subconsciente de que há alguma virtude na pobreza. Esse padrão subconsciente pode ser resultado de educação na primeira infância, de superstição ou de uma falsa interpretação das escrituras. 11. O subconsciente como sócio em seu sucesso. O sucesso significa uma vida bem-sucedida. Um longo período de paz, alegria e felicidade podem, portanto, ser chamado de sucesso. A fruição permanente dessas condições é a vida eterna de que Jesus falou. As coisas reais da vida, como paz, harmonia, integridade, segurança e felicidade, são intangíveis. Vêm do eu mais profundo de cada um. Meditar sobre esses predicados é trazer os tesouros celestiais à nossa mente subconsciente. O local em que nem traça nem ferrugem os consome, e onde ladrões não os desenterram nem roubam. Mateus capítulo 6, versículo 20. Vejamos agora quais são as 3 etapas para alcançar o sucesso. A primeira é descobrir o que você gosta de fazer, e fazê-lo. O sucesso depende do prazer que você dispensa ao seu trabalho. Contudo, se você é, por exemplo, um psiquiatra, não lhe basta obter o diploma e pendurá-lo na parede, é preciso manter-se a par de todos os avanços, comparecer a convenções científicas e continuar estudando sempre a mente e seu funcionamento. O psiquiatra bem-sucedido visita todas as clínicas e lê os mais recentes artigos científicos. Em outras palavras, mantém-se sempre informado dos métodos mais avançados para aliviar o sofrimento humano. O psiquiatra e o médico em geral devem ter permanentemente no coração o interesse dos seus pacientes. Alguém poderá dizer: como posso vencer a primeira etapa, se não sei o que gostaria de fazer? Neste caso, reze em busca de orientação, da seguinte maneira: a infinita inteligência do meu subconsciente revela-me meu verdadeiro lugar na vida. Repita essa oração com fé, tranquilidade e sensibilidade, dirigindo-a às camadas mais profundas da sua mente. Persistindo, com fé e confiança, a resposta virá, sob a forma de um sentimento, uma intuição ou uma tendência em determinada direção. A resposta lhe chegará de maneira clara e tranquila, como uma silenciosa percepção interior. A segunda etapa ou segundo passo é especializar-se em algum ramo particular de trabalho e conhecê-lo mais que qualquer outra pessoa. Por exemplo, se um jovem escolhe a química como profissão, deve concentrar-se em um dos diversos ramos dessa ciência. Deve dedicar todo o seu tempo e atenção à especialidade que escolheu. Deve tornar-se bastante entusiasmado para procurar conhecer tudo o que se sabe sobre o assunto, e, se possível, deve saber mais que qualquer outra pessoa. O jovem deve tornar-se ardentemente interessado em seu trabalho e deve desejar servir ao mundo. Aquele que é o maior dentre vós torne-se vosso servidor. Há uma grande diferença entre esta atitude mental e a da pessoa que deseja apenas obter um meio de vida ou simplesmente vencer. Vencer na vida não é um verdadeiro sucesso. Os motivos do homem devem ser mais altos, mais nobres, mais altruístas. Deve servir aos outros, para que todos participem dos frutos do seu trabalho. A terceira etapa é a mais importante. Você deve assegurar-se de que aquilo que deseja não vai redundar em sucesso apenas para você. Seu desejo não deve ser egoísta, deve beneficiar a humanidade. Deve-se formar o caminho de um circuito completo. Em outras palavras, sua ideia deve avançar com o propósito de beneficiar ou servir ao mundo, e dessa forma, voltará a você rapidamente, sempre acrescida. Se a ideia objetiva beneficiar você mesmo exclusivamente, não se forma o círculo ou circuito completo e você pode sofrer um curto-circuito em que viva sob a forma de limitações ou doença. A medida do verdadeiro sucesso. Algumas pessoas podem dizer: mas fulano fez uma fortuna vendendo fraudulentamente estoque de gasolina. Um homem pode, aparentemente, alcançar o sucesso por algum tempo,
mas o dinheiro obtido pela fraude geralmente cria asas e voa para longe. Quando roubamos de outrem, roubamos de nós mesmos, porque assim ficamos em um estado de frustração e limitações que se pode manifestar em nossa saúde, vida íntima ou negócios. Criamos aquilo que pensamos e sentimos. Criamos aquilo em que acreditamos. Mesmo que um homem acumule uma fortuna fraudulentamente, não é bem-sucedido na vida. Não há sucesso quando não há paz de espírito. Qual a importância de acumular uma riqueza se não se consegue dormir, se é doente ou se possui um complexo de culpa? 12. Os cientistas utilizam o subconsciente. Muitos cientistas já compreenderam a verdadeira importância da mente subconsciente. Edison, Marconi, Kettering, Poincaré, Einstein e muitos outros já a utilizaram. A mente subconsciente deu-lhes a visão interior e a técnica para todas as suas conquistas na ciência moderna e na indústria. Já foi demonstrado por investigações que a habilidade em pôr em ação o poder subconsciente é que determinou o sucesso de todos os grandes cientistas. Um famoso químico, Friedrich von Stradonitz, utilizou de seu subconsciente para resolver o problema que enfrentava da seguinte maneira: há bastante tempo, trabalhava exaustivamente numa tentativa de reagrupar os 6 átomos de carbono e os 6 átomos de hidrogênio da fórmula da benzina. Estava perplexo e incapaz de resolver o problema. Exausto, entregou o assunto totalmente à sua mente subconsciente. Pouco depois, quando se preparava para embarcar em um ônibus de Londres, seu subconsciente apresentou à sua mente consciente a imagem súbita de uma cobra mordendo a própria cauda e girando em torno de si como um catavento. Esta resposta, vinda do seu subconsciente, deu-lhe a resposta muito procurada do reagrupamento secular de átomos que é conhecido como o anel de benzina. Como um famoso cientista produziu suas invenções? Nikola Tesla, o famoso cientista, foi o autor de surpreendentes inovações. Quando uma ideia para uma nova invenção vinha à sua mente, construía-a em sua imaginação, sabendo que o seu subconsciente iria depois reconstruí-la e revelar à sua mente consciente todas as partes de que necessitava para a produção em forma concreta. Através da contemplação silenciosa de cada melhoramento possível, não perdia tempo na correção dos defeitos e era capaz de dar aos técnicos o produto perfeito de sua imaginação. Dizia ele, invariavelmente, minha invenção funciona como eu imaginei. Em 20 anos não houve uma única exceção. Como um notável naturalista resolveu seu problema? O professor Agassiz, notável naturalista americano, descobriu as infatigáveis atividades da sua mente subconsciente enquanto dormia. O caso seguinte foi relatado por sua viúva na biografia que escreveu do marido famoso. Havia cerca de 2 semanas que ele procurava decifrar a impressão algo obscura de um fóssil de peixe na lasca de pedra em que ficará preservado. Cansado e perplexo, pôs o trabalho de lado e tentou afastá-lo de sua mente. Poucos dias depois, despertou à noite persuadido de que, enquanto dormia, vira o peixe com todas as características que lhe faltavam perfeitamente restaurado. Quando tentou, contudo, manter e fixar a imagem, esta sumiu. Não obstante, foi bastante cedo para o Jardim des Plantes, pensando que, ao olhar novamente o fóssil, veria algo que o colocaria na pista de sua visão. Foi em vão, a imagem enevoada não se delineou. Na noite seguinte, viu novamente o peixe, mas os resultados não foram mais satisfatórios. Ao despertar, a imagem desapareceu de sua mente como antes. Na esperança de que a mesma experiência se repetisse, na terceira noite colocou um lápis e um papel ao lado de sua cama antes de deitar-se. Já de madrugada o peixe reapareceu em seus sonhos, a princípio de maneira confusa e por fim com tanta nitidez que ele não mais teve quaisquer dúvidas sobre as suas características zoológicas. Ainda meio adormecido, na mais completa escuridão, traçou as características do peixe no pedaço de papel que colocará ao lado da cama. Pela manhã, ao acordar, ficou surpreso ao ver em seu desenho noturno características que julgava impossível que o próprio fóssil, se encontrado, pudesse revelar. Dirigiu-se imediatamente para o Jardim des Plantes e, orientado pelo desenho, conseguiu, talhando a superfície da pedra, encontrar partes do peixe que lá estavam ocultas. Inteiramente exposto, o fóssil correspondia ao seu sonho e ao desenho que fizera, podendo então classificá-lo com a maior facilidade. 13. O subconsciente e as maravilhas do sono. Você leva cerca de 8 em 24 horas, dormindo, ou seja, 1/3 da sua vida. Esta é uma lei inexorável da vida.
aplica-se também aos reinos vegetal e animal. O sono é uma lei divina e muitas respostas para problemas nossos vêm quando estamos profundamente adormecidos. Muitas pessoas têm defendido a teoria de que a pessoa se cansa durante o dia e vai dormir para descansar o corpo, ocorrendo então um processo de recuperação durante o sono. Um engano, pois nada descansa durante o sono. Seu coração, seus pulmões e todos os seus demais órgãos vitais funcionam enquanto você dorme. Se você come antes de dormir, o alimento é digerido e assimilado. Sua pele também segrega suor e suas unhas e cabelos continuam a crescer. O seu subconsciente nunca descansa nem dorme. Está sempre ativa controlando todas as suas forças vitais. O processo de cura realiza-se mais rapidamente quando você está adormecido, pois não há interferência da mente consciente. Respostas notáveis surgem para você quando está adormecido. Por que dormimos? O Dr. John Bielo, notável autoridade em tudo o que se refere ao sono, provou que à noite, enquanto dormimos, também recebemos impressões, ao demonstrar que os nervos dos olhos, ouvidos, nariz e gustativos estão ativos durante o sono, o mesmo ocorrendo com os nervos do cérebro. Diz ele que a principal razão para dormirmos é para que a parte mais nobre da alma se una por abstração à nossa natureza mais elevada e se torne participante da sabedoria e presciência dos deuses. O Dr. Bielo afirma ainda: os resultados dos meus estudos fortaleceram minhas convicções de que a isenção das atividades e ações costumeiras não era o objetivo final do sono. Mais do que isso, tornaram claríssimo para mim que nenhuma parte da vida de um homem merece ser considerada mais indispensável ao seu desenvolvimento espiritual simétrico e perfeito que o período em que se encontra separado do mundo dos fenômenos pelo sono. Oração, uma forma de sono. Sua mente consciente enfrenta contrariedades, conflitos e controvérsias o dia inteiro, por isso é necessário que se afaste periodicamente da evidência dos sentidos e do mundo objetivo e comungue silenciosamente com a sabedoria interior do seu subconsciente. Exigindo orientação, forças e maior inteligência em todas as etapas de sua vida, você será capaz de superar todas as dificuldades e resolver seus problemas cotidianos. Esse afastamento regular da evidência dos sentidos e do barulho e confusão da vida cotidiana é também uma forma de sono, isto é, você adormece para o mundo dos sentidos e passa a viver para a sabedoria e poder da sua mente subconsciente. Efeitos alarmantes da falta de sono. A falta de sono pode fazer com que você se torne uma pessoa irritada, mal-humorada e deprimida. O Dr. George Stevenson, da Associação Nacional de Saúde Mental, declara: creio que se pode dizer com toda a segurança que qualquer ser humano precisa de um mínimo de 6 horas de sono por dia para gozar de saúde. A maioria das pessoas precisa de mais. Os que pensam que podem viver dormindo menos tempo estão logrando a si próprios. Os médicos que investigam os processos do sono e o problema da falta de sono ressaltam que a insônia rigorosa precede, em alguns casos, um colapso psíquico. Lembre-se, você recarrega-se espiritualmente durante o sono. O sono adequado é essencial para produzir alegria e vitalidade em sua vida. 14. O subconsciente e os problemas conjugais. O desconhecimento das funções e dos poderes da mente é a causa de todos os problemas conjugais. Os atritos entre marido e esposa podem ser resolvidos se ambos utilizarem corretamente a lei da mente. Rezando juntos, permanecerão unidos. A contemplação dos ideais divinos, o estudo das leis da vida, o acordo mútuo baseado num objetivo e plano comuns e a alegria da liberdade pessoal é que fazem um casamento harmonioso, a união feliz, dando aquele sentimento de intimidade em que duas pessoas se transformam em uma. A melhor ocasião para prevenir o divórcio é antes do casamento. Não constitui um erro tentar sair de uma má situação. Mas por que entrar em uma situação má? Não seria melhor prestar atenção às verdadeiras causas dos problemas conjugais, isto é, chegar à raiz do assunto? Como todos os outros problemas dos homens e das mulheres, os problemas de divórcio, separação, anulação e litígios intermináveis estão diretamente ligados à falta de conhecimento do funcionamento e inter-relação das mentes consciente e subconsciente. O significado do casamento. Para ser verdadeiro, o casamento deve basear-se antes de tudo em fundamentos espirituais. Deve ser uma união do coração, e o coração é o cálice do amor. A honestidade, a sinceridade, a bondade e a integridade também são formas de amor. Cada cônjuge deve ser inteiramente honesto e sincero com o outro.
Não se consuma um casamento verdadeiro quando um homem desposa uma mulher por seu dinheiro, posição social ou simplesmente para satisfazer o egoísmo próprio, pois isso indica falta de sinceridade, honestidade e amor verdadeiro. Tal casamento é uma farsa, uma contratação, um embuste. Quando uma mulher diz que estou cansada de trabalhar e por isso vou casar-me, para ter segurança, está partindo de uma premissa errada. Não está usando corretamente as leis da mente. Sua segurança depende do seu conhecimento da intenção das mentes consciente e subconsciente e da aplicação que fizer do seu conhecimento. Por exemplo, uma mulher nunca deixará de ter saúde e riqueza se aplicar as técnicas apresentadas nos respectivos capítulos deste livro. A riqueza está ao seu alcance independentemente de seu marido, pai ou quem quer que seja. Uma mulher não depende de seu marido para ter saúde, paz, alegria, inspiração, orientação, amor, riqueza, segurança, felicidade ou qualquer outra coisa deste mundo. Sua segurança e paz de espírito vêm do conhecimento dos poderes interiores que existem dentro dela e da aplicação constante das leis da sua própria mente de maneira construtiva. 15. O subconsciente e a felicidade. William James, o pai da psicologia americana, disse que a maior descoberta do século XIX não era no reino da ciência física. A maior descoberta, afirmou, era a força do subconsciente sustentada pela fé. Em cada ser humano existe esse reservatório limitado de força, capaz de superar qualquer problema do mundo. A felicidade verdadeira e duradoura chegará à sua vida no dia em que conseguir compreender claramente que pode superar qualquer fraqueza, isto é, no dia em que compreender que o seu subconsciente pode resolver todos os seus problemas, curar seu corpo e fazer com que prospere além do que imaginava em seus sonhos mais otimistas. Você pode ter se sentido muito feliz quando seu filho nasceu, quando se casou, quando se formou na faculdade ou quando conquistou uma grande vitória ou prêmio. Você pode ter se sentido muito feliz quando conheceu a mais linda jovem do mundo ou o mais simpático rapaz. Você pode prosseguir e fazer uma grande relação de inúmeros acontecimentos felizes de sua vida. Contudo, por mais maravilhosos que tenham sido, esses acontecimentos não lhe deram realmente uma felicidade duradoura, são de fato transitórios. O livro dos Provérbios é que dá a resposta, e o que confia no Senhor, esse é feliz. Quando você confia no Senhor, o poder e a sabedoria do seu subconsciente, para orientá-lo, guiá-lo e dirigi-lo em todos os seus caminhos, torna-se firme, sereno e tranquilo. Quando irradia amor, paz e boa vontade, você está realmente construindo uma superestrutura de felicidade para todos os dias da sua vida. Você deve escolher a felicidade. A felicidade é um estado de espírito. Há uma frase na Bíblia que diz: escolha neste dia a quem vai servir. Você tem a liberdade de escolher a felicidade. Isso pode parecer extraordinariamente simples, e na verdade o é. Talvez seja por isso que tanta gente tropeça no caminho para a felicidade, por não ver a simplicidade da chave da felicidade. As grandes coisas da vida são simples, dinâmicas e criadoras. Produzem bem-estar e felicidade. São Paulo revela como você pode encontrar o caminho para uma vida de poder dinâmico e felicidade nas seguintes palavras: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Filipenses 4, 8. Como escolher a felicidade? Comece agora a escolher a felicidade. Você deve fazer o seguinte: pela manhã, ao despertar, diga para si mesmo que a divina ordem tome conta da minha vida hoje e todos os dias. Hoje, todas as coisas funcionam para o meu bem. Este é um novo maravilhoso dia para mim. Nunca haverá outro dia como este. Sou guiado de forma divina e tudo o que eu fizer vai prosperar. O amor divino me cerca, me envolve e me absorve e eu caminho em paz. Sempre que minha atenção se desviar do que é bom e construtivo, imediatamente eu a trarei de volta para a contemplação do que é admirável e de boa fama. Sou um imã mental e espiritual, atraindo todas as coisas que me abençoam e me fazem prosperar. Hoje, vou alcançar um sucesso maravilhoso em todas as minhas tarefas. Vou realmente ser muito feliz durante o dia inteiro. Comece todos os seus dias dessa maneira, e assim estará escolhendo a felicidade e será sempre uma pessoa que irradia alegria. 16. O subconsciente e as relações humanas harmoniosas.
Estudando este livro, você aprende que o seu subconsciente é uma máquina gravadora que reproduz fielmente tudo o que nela se grave. Esta é uma das razões para que se aplique o preceito áureo do Evangelho nas relações humanas. Em Mateus 7, 12 lê-se: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Esta frase possui significado externo e interno. Seu interesse deve cingir-se ao significado interno, do ponto de vista de seu subconsciente, e que é o seguinte: assim como deseja que os outros pensem de você, pense neles da mesma maneira. Assim como deseja que os outros sintam a seu respeito, sinta a respeito deles da mesma maneira. Assim como deseja que os outros se comportem em relação a você, comporte-se em relação a eles da mesma maneira. Por exemplo, você pode ser delicado e cortês para alguém em seu escritório, mas, pelas costas, critica-o e guarda ressentimento contra ele em sua mente. Tais pensamentos negativos são altamente destrutivos para você. É como tomar veneno. Na verdade, você está mesmo ingerindo venenos mentais que lhe roubam vitalidade, entusiasmo, força, orientação e boa vontade. Essas emoções e pensamentos negativos mergulham em seu subconsciente e causam todas as espécies de dificuldades e doenças em sua vida. Chave mestra para as relações felizes com os outros. Não julgueis, para que não sejais julgados. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos medirão também. Mateus 7, 1 e 2. Um estudo desses versículos e a aplicação das verdades interiores neles contidas representam a verdadeira chave para as relações harmoniosas. Julgar é pensar, é chegar a um veredicto mental ou a uma conclusão em sua mente. O pensamento que você tem sobre outra pessoa é o seu pensamento, porque você o está pensando. Seus pensamentos são criadores e, por conseguinte, você na verdade cria em sua própria experiência o que pensa e sente sobre outra pessoa. E é também verdade que uma sugestão que você dá a outra pessoa dá também a si próprio, pois sua mente é o meio criador. Essa a razão pela qual foi dito: pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. Quando você conhece esta lei e a maneira pela qual trabalha o seu subconsciente, você toma cuidado em pensar, sentir e agir corretamente em relação às outras pessoas. Esses versículos ensinam-lhe a emancipação do homem e revelam a solução para todos os seus problemas individuais. E a medida que você usar para os outros também será usada para você. O bem que você faz aos outros lhe vem de volta na mesma medida. O mal que você faz também lhe volta, pela lei da sua própria mente. Se um homem engana e ilude a outro, está na verdade enganando e iludindo a si próprio. Seu sentimento de culpa e a intenção de prejuízo atrarão algum dia, inevitavelmente, o mesmo prejuízo que causou, de alguma maneira. Seu subconsciente registra seu ato mental e reage de acordo com a sua intenção ou motivação mental. Seu subconsciente é impessoal e imutável, não levando em consideração pessoas nem respeitando filiações religiosas ou instituições de qualquer espécie. Não é compassivo nem vingativo. A maneira com que você pensa, sente ou age em relação aos outros sempre lhe virá de volta. 17. Como usar o subconsciente para perdoar. A vida não tem favoritos, Deus é vida e este princípio da vida está fluindo através de você neste exato momento. Deus expressa-se como harmonia, paz, beleza, alegria e abundância através de você. Isso é chamado de a vontade de Deus ou a tendência da vida. Se você opõe resistência em sua mente ao fluxo da vida que corre em você, essa congestão emocional ficará gravada em seu subconsciente e causará todas as espécies de condições negativas. Deus nada tem com condições infelizes ou caóticas existentes no mundo. Todas elas se produzem pelo pensamento negativo e destrutivo do homem. Portanto, é tolice responsabilizar Deus por suas dificuldades ou doenças. Muitas pessoas habitualmente erguem uma resistência mental ao fluxo da vida ao acusar e censurar Deus pelos pecados, doenças e sofrimentos da humanidade. Outras lançam a Deus a culpa por suas dores, achaques, perda de entes queridos, tragédias pessoais e acidentes. Ficam com raiva de Deus e acreditam que Ele é responsável por suas desgraças. Enquanto essas pessoas mantiverem tais conceitos negativos sobre Deus, sofrerão as reações negativas automáticas de suas mentes subconscientes. Na verdade, tais pessoas não sabem que se estão punindo a si mesmas. Devem ver a verdade, encontrar a libertação e abandonar toda e qualquer condenação,
ressentimento e raiva contra quem quer que seja ou qualquer poder externo. De outra maneira, não conseguirão evoluir com saúde, felicidade e na posse das suas atividades criadoras. No momento em que essas pessoas passarem a ter um Deus de amor em suas mentes e corações e quando acreditarem que Deus é o Pai amado que deles toma conta, cuida, orienta, sustenta e fortalece, este conceito ou crença sobre Deus ou o princípio da vida será aceito por suas mentes subconscientes e se verão abençoadas de incontáveis maneiras. A vida sempre perdoa. A vida sempre o perdoa quando você corta o dedo. A inteligência subconsciente que há dentro de você começa imediatamente a recuperá-lo. Novas células são construídas e fecham o corte. Se você ingere algum alimento estragado por engano, a vida o perdoa e faz com que você vomite para preservá-lo. Se você queima a mão, o princípio da vida reduz o edema e a congestão. Dá-lhe uma nova pele, um novo tecido e novas células. A vida não guarda rancor contra você e está sempre a perdoá-lo. A vida lhe devolve a saúde, a vitalidade, a harmonia e a paz se você cooperar com pensamentos em harmonia com a natureza. 18. Como o seu subconsciente remove os obstáculos mentais. A solução está dentro do problema. A resposta está em cada pergunta. Se você enfrenta uma situação difícil e não vê o caminho claramente, o melhor procedimento é presumir que a inteligência infinita que há dentro de seu subconsciente tudo conhece e tudo vê, possui a resposta e vai revelá-la a você naquele instante. A sua nova atitude mental, de que a inteligência criadora vai trazer-lhe uma solução feliz para o problema, permitir-lhe-á encontrar a resposta. Esteja certo de que tal atitude da mente vai trazer-lhe ordem, paz e significado para todos os seus empreendimentos. Como destruir ou construir um hábito? Você é uma criatura de hábitos. O hábito é a função do seu subconsciente. Você aprendeu a nadar, a andar de bicicleta, a dançar e a dirigir automóveis, fazendo essas coisas conscientemente repetidas vezes, até que fizessem impressões em seu subconsciente. E, então, a ação automática do hábito do seu subconsciente tomou conta de tudo. Isso é o que se chama algumas vezes de segunda natureza, que é a reação do seu subconsciente ao seu pensamento e ação. Você tem a liberdade de escolher um bom hábito ou um mau hábito. Se você repete um pensamento negativo ou age negativamente durante um certo período, ficará sob a compulsão desse hábito. A lei do seu subconsciente é o hábito. Como acabar com um mau hábito? O Sr. Jones disse-me certa vez: um impulso incontrolável de beber me domina e eu fico bêbado durante umas 2 semanas. Não consigo vencer esse terrível hábito. Vezes sem conta essa experiência ocorreu com esse homem infeliz. Ele criará o hábito de beber em excesso. Embora tivesse começado a beber por sua própria iniciativa, começou também a compreender que podia mudar o seu hábito e criar um novo. Contou-me que, embora conseguisse suprimir temporariamente seus desejos através da força de vontade, os esforços contínuos para reprimir os inúmeros impulsos só faziam tornar as coisas piores. Os repetidos fracassos convenceram-no de que não tinha força nem esperança de controlar seu impulso ou obsessão. Essa ideia de não ter forças operava como uma poderosa sugestão ao seu subconsciente e agravava sua fraqueza, tornando sua vida uma sucessão de fracassos. Ensinei-lhe a harmonizar as funções das mentes consciente e subconsciente. Quando as duas cooperam, a ideia ou desejo implantado no subconsciente se realiza. Sua mente racional concordou que, se o velho hábito fizera impressões que o punham em dificuldades, podia conscientemente criar uma nova impressão que o conduzisse à liberdade, à abstenção e à paz de espírito. Sabia que seu hábito destrutivo era automático, mas como o adquirir através de escolha consciente compreendeu que, da mesma maneira como fora condicionado negativamente, também podia ser condicionado positivamente. Em consequência, deixou de pensar no fato de que não tinha forças para vencer o hábito. Além disso, compreendeu claramente que não havia outro obstáculo à sua cura que não o seu próprio pensamento. Portanto, não havia necessidade de esforço excessivo ou coerção mental. O poder da imagem mental. Esse homem adquiriu a prática de relaxar o corpo e entrar em um estado de sonolência semiletárgico. Depois ocupava sua mente com a imagem do fim desejado, sabendo que o seu subconsciente encontraria o caminho mais fácil de realizá-lo. Imaginava sua filha cumprimentando-o por sua libertação e dizendo-lhe: "Papai, é maravilhoso tê-lo novamente em casa." Ele perderá a família por causa da bebida.
Não lhe permitiam visitá-lo e sua esposa não lhe falava. Regularmente, sistematicamente, ele passou a sentar-se e meditar de acordo com o esquema acima descrito. Quando sua atenção se desviava, fazia, por hábito, com que voltasse imediatamente a imagem mental de sua filha sorrindo e a cena de seu lar animada por sua voz alegre. Tudo isso trouxe o recondicionamento de sua mente. Foi um processo gradual. Ele perseverou, sabendo que, cedo ou tarde, criaria um novo padrão de hábito em seu subconsciente. Disse-lhe que podia comparar seu consciente a uma máquina fotográfica e que seu subconsciente era a chapa sensível em que se registravam as imagens e ficavam impressas. Isso impressionou bastante e seu objetivo integral passou a ser o de imprimir a imagem em sua mente e revelá-la. Os filmes são revelados no escuro, da mesma forma, as imagens mentais são reveladas na câmara escura do subconsciente. Atenção focalizada. Compreendendo que sua mente consciente era uma simples câmara, ele não dispendia muito esforço. Não havia uma luta mental. Tranquilamente ajustava seus pensamentos e focalizava sua atenção na cena imaginada até identificar-se, gradualmente, com a imagem. Ficava absorvido pela atmosfera mental que criava, repetindo seu filme mental frequentemente. Não havia por que duvidar de que a cura viria. Quando havia alguma tentação de beber, desviava sua atenção de quaisquer imagens de bebedeira para o sentimento de estar em casa com sua família. Conseguia ser bem-sucedido, pois confiantemente esperava experimentar a imagem que revelava em sua mente. Hoje ele é presidente de um consórcio que movimenta muitos milhões de dólares e é um homem de uma felicidade radiante. 19. Como usar o seu subconsciente para afastar o medo. Um dos meus alunos contou-me que foi convidado a falar em um banquete. Disse que ficou apavorado ao pensar em falar perante 1000 pessoas. Superou seu medo da seguinte maneira: durante várias noites, antes do banquete, sentou-se em uma poltrona durante uns 5 minutos, dizendo para si mesmo em tom pausado, tranquilo e positivo: vou dominar esse medo. Vou superá-lo agora mesmo. Falo com equilíbrio e confiança. Estou relaxado e à vontade. Dessa maneira, pôs em funcionamento uma lei definida da mente e superou o seu medo. O subconsciente é sensível à sugestão e por estar controlado. Quando você aquieta sua mente e se relaxa, os pensamentos da sua mente consciente penetram na mente subconsciente por um processo semelhante à osmose, no qual se misturam fluidos separados por uma membrana porosa. Quando essas sementes positivas, ou pensamentos, mergulham na região do subconsciente, começam a germinar e você se torna equilibrado, tranquilo, sereno. O maior inimigo do homem. Afirma-se que o medo é o maior inimigo do homem. O medo está por trás do fracasso, da doença e das relações humanas desagradáveis. Milhões de pessoas têm medo do passado, do futuro, da velhice, da loucura e da morte. O medo é um pensamento em sua mente e você tem medo dos seus próprios pensamentos. Um menino pode ficar paralisado pelo medo quando lhe dizem que há um homem mau debaixo de sua cama e que vai levá-lo. Quando o pai acende a luz e mostra-lhe que não há ninguém, ele se liberta do medo. O medo na mente do menino foi tão real como se houvesse de fato um homem debaixo de sua cama. Ele se curou de um pensamento falso em sua mente. A coisa que temia, na verdade, não existia. Da mesma forma, a maioria dos seus medos não tem base na realidade. Constitui apenas um conglomerado de sombras sinistras, e as sombras não têm realidade. Faça aquilo que receia. Ralph Waldo Emerson, filósofo e poeta, disse: faça aquilo que você receia e a morte do medo será certa. Houve um tempo em que o autor deste livro sentia um medo indescritível quando estava diante de uma assistência. A maneira como superei foi enfrentando a assistência, fazendo aquilo que eu receava e a morte do medo foi inevitável. Quando você afirma positivamente que vai dominar seus receios e chega a uma decisão definida em sua mente consciente, liberta o poder do subconsciente, que flui em resposta à natureza do seu pensamento. 20. Como permanecer sempre jovem de espírito. Seu subconsciente nunca envelhece. É eterno, sempre jovem e infinito. É uma parte da mente universal de Deus que nunca nasceu e nunca vai morrer. A fadiga e a velhice nada têm a ver com qualquer qualidade ou poder espiritual. A paciência, a bondade, a honestidade, a humildade, a boa vontade, a paz, a harmonia e o amor fraternal são atributos que nunca envelhecem.
Se você continuar a possuir essas qualidades, nessa nova etapa da vida, permanecerá sempre jovem de espírito. Lembro-me de ter lido um artigo em uma de nossas revistas, há alguns anos, informando que um grupo de eminentes médicos da clínica de Corey, de Cincinnati, no Ohio, revelara, após exaustivas pesquisas, que os anos somente não podem ser responsabilizados por distúrbios degenerativos. Esses mesmos médicos afirmaram que é o medo do tempo, não o tempo em si mesmo, que possui um efeito envelhecedor prejudicial sobre nossas mentes e corpos e que o medo neurótico dos efeitos da idade pode bem ser a causa da velhice prematura. Durante os muitos anos de minha vida pública, tive a oportunidade de estudar as biografias de homens e mulheres famosos que prosseguiram em suas atividades produtivas pelos anos afora, bem além do período normal de vida. Alguns demonstraram toda a sua grandeza na velhice. Por outro lado, tive o privilégio de encontrar e travar conhecimento com inúmeras pessoas sem grande preeminência mas que, em uma esfera menor, pertenceram àquela categoria de mortais audazes que provaram que a velhice em si mesma não destrói os poderes criadores da mente e do corpo. Ele envelhecera no pensamento. Há alguns anos procurei um velho amigo em Londres, na Inglaterra. Tinha mais de 80 anos, estava bastante doente, evidentemente, estava também sucumbindo à idade avançada. Nossa conversa revelou sua fraqueza física, seu sentimento de frustração e uma deterioração geral bem próxima da morte. Lamentava-se de ser um inútil e afirmava que ninguém o queria. Com uma expressão de desesperança, traía sua falsa filosofia: nós nascemos, crescemos e ficamos velhos, sem nenhuma serventia. E isso é o fim. Essa atitude mental de inutilidade e insignificância era a principal razão de sua doença. Olhava para a frente e via apenas a senilidade, depois, mais nada. Na verdade, ele envelhecera em sua vida mental e sua mente subconsciente transformava em realidade todo o seu pensamento habitual. A velhice é a madrugada da sabedoria. Infelizmente, muitas pessoas assumem a mesma atitude desse infeliz homem. Tem medo do que chamam de velhice, e que para elas significa o fim, a extinção. Na verdade, tem medo da própria vida. A vida, no entanto, é interminável. A velhice não é o voo dos anos e sim a madrugada da sabedoria. A sabedoria é a consciência dos tremendos poderes espirituais do subconsciente e o conhecimento de como aplicá-los para levar uma vida plena e feliz. Tire agora de sua cabeça, de uma vez para sempre, a ideia de que ter 65, 75 ou 85 anos de idade é sinônimo do fim para você ou para outras pessoas. Pode ser o início de um padrão de vida glorioso, fértil, ativo e bastante produtivo, melhor do que você jamais experimentou. Acredite nisso, espere confiante, e seu subconsciente fará com que se realize. Boas-vindas à mudança. A velhice não é uma ocorrência trágica. O que chamamos de processo de envelhecimento é na verdade uma mudança. Deve ser recebida com alegria e cordialidade, pois cada fase da vida humana é um passo para frente no caminho que não tem fim. O homem possui poderes que transcendem os seus poderes físicos. Possui também sentidos que transcendem os seus 5 sentidos físicos. Os cientistas modernos estão descobrindo provas positivas, indiscutíveis, de que algo consciente no homem pode deixar seu corpo presente viajar milhares de quilômetros para ver, ouvir, tocar e falar a outras pessoas, mesmo que o corpo nunca deixe o leito em que se reclina. A vida do homem é espiritual e eterna. Ele nunca precisa envelhecer, pois a vida, ou Deus, não pode envelhecer. A Bíblia diz que Deus é vida. A vida está sempre se renovando, é eterna, indestrutível e é também a realidade de todos os homens.